gente vai ver aqui na tela exatamente a campanha botafoguense do atual campeão nessa edição de Libertadores. Então ele é o terceiro ainda no grupo, tem 9 pontos com as 3 vitórias conquistadas. 7 gols marcados, 5 gols sofridos. A vitória conquistada ontem foi acompanhada pelo Rodrigo Jufo, Mari. E a gente mostra agora no Sport Center. Vamos lá. O roteiro é conhecido. Noite de Libertadores, mosaico da torcida, vitória do Botafogo. Ganhou, bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Nem os traços de tragédia, em caso de derrota para os Estudiantes, abalavam. Uma eliminação ainda na fase de grupos não estava no script. Então convoca o Nilton Santos. Esse é o cenário perfeito. Aos pouquinhos a gente vai se encontrando, o grupo todo está de parabéns, seguimos somando, seguimos ganhando, o grupo vem cada vez mais forte. O Botafogo foi protagonista absoluto no primeiro tempo. Foi dos pés de um personagem novo no elenco que saiu o gol. Juan Cruz escora na segunda trave, fundo do gol! Era o que o torcedor queria no Nilton Santos. Só o começo também, espero que seja o primeiro gol na Libertadores, que venham muitos aí e que eu possa ajudar o Botafogo. Ao lado do novato Juan, estava o já protagonista Igor Jesus. Primeiro ele acertou a trave, mas depois contou com a atrapalhada argentina para fazer o segundo. Igor Jesus de cabeça! 2-0 e um roteiro que parecia de filme tranquilo. Que nada. O vilão Thiago Palacios entrou em cena. Primeiro de pênalti e depois numa bela jogada em equipe. Palacios no pé direito para empatar o jogo. Mas espera, esse filme ainda não tá no fim. Para o roteiro ficar completo, faltava a mística camisa 7 do Botafogo entrar em cena. E foi aí que Arthur virou o protagonista e decidiu a partida. E num lance cinematográfico, drible para tirar 2 e gol aos 40 do segundo tempo, para extravasar. Do glorioso Arthur! Botafogo apostou em mim, não é por acaso. Então acho que eu tenho minhas qualidades, eu vou agregar, tô agregando muito time, espero agregar muito mais. Nem Renato Paiva se conteve. Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, e quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Pode rir, Renato. O final desse filme é de felicidade para o Botafogo. Nosso Rodrigo Jufo Spielberg, contando então diretor de cinema. Vambora. Rafael Marques também com a gente. Vamos lá, Rafa, porque a vitória foi importantíssima e empolgante do Botafogo, Rafa. Principalmente pelo que jogou no primeiro tempo, né? Bruno, Mari, companheiros, fãs de esporte aqui do Sport Center. O Botafogo fez seguramente o melhor primeiro tempo dele na Conmebol Libertadores versão 2025. E se nós esticarmos um pouco mais essa corda de análise aos jogos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nas mãos do Renato Paiva, talvez cheguemos à mesma conclusão. O time foi impositivo, dominante, conseguiu fazer um gol no finalzinho da etapa inicial com o Juan Cruz, fez logo no início do segundo tempo o segundo gol com o Igor Jesus, e aí a infantilidade, ingenuidade, o ato reflexo, digamos assim, né, do Gregory acabou colocando os Estudiantes no jogo. O Palacios fez o gol de pênalti, ótimo jogador, chegou ao empate através de uma construção pelo lado esquerdo, e aí no final, aquele lance incrível do lançamento do Marlon Freitas, a matada já com o drible do Arthur e o belíssimo gol de pé esquerdo, deslocando o goleiro num chute na entrada da área, coisa raríssima de se ver, e o Botafogo venceu por 3-2. A matemática está estabelecida, o Botafogo dependendo só de uma vitória na última rodada contra a Universidade de Chile. O jogo será mais uma vez no estádio Nilton Santos, para poder avançar para a próxima etapa, o mata-mata da Libertadores. E se a gente comparar com o cenário do ano passado, em que o Botafogo foi o campeão,
dá para dizer que o cenário atual é muito mais favorável. Se não vejamos, não custa lembrar que o Botafogo foi para as últimas 2 rodadas do ano passado, fora de casa, na condição de visitante, precisando fazer 4 pontos. E fez. Ganhou do Universitário do Peru no Peru e empatou com o Júnior Barranquilla na Colômbia e se classificou. Depois, todo o restante da história, todo mundo conhece, foi eliminando Palmeiras, São Paulo, Peñarol, até ganhar do Atlético Mineiro a decisão. Dessa vez é em casa, depende só dele, é muito mais, teoricamente, tranquilo seguir adiante na competição. O público ontem, de 26 mil torcedores aproximadamente, uma festa muito bonita no estádio Newton Santos, mas ainda uma média de público inferior àquela que o Botafogo acostumou a todos na campanha da Libertadores do ano passado. E se quiserem falar sobre o dedo do Renato Paiva, também estou à disposição, viu, meus amigos? Bom, Rafa, muito obrigada. Desenhou o cenário pra gente, trazendo todo esse contexto de um Botafogo na competição. O quê? Se quiserem falar sobre o dedo do Renato Paiva... Não, É porque tem 2 formas de falar sobre isso. Uma, na mudança do time em campo. É isso. O Arthur saindo de uma posição mais adiantada e sendo um jogador de flutuação pelo meio campo. Que jogo fez o Arthur, né? Mas não vamos falar falar a do momento dedo da reta final. Eu não sei o que o Rafa quis dizer. Podemos falar sobre os 2 casos, porque os 2 agitaram a noite, né? Primeiro a gente tá vendo, né, como realmente, olha, nos últimos 5 jogos, o Arthur e o Igor Jesus foram importantes para o Botafogo. A sequência é boa, né, Jailson? Sim. Do que aconteceu contra o Internacional. E ontem ficou aquela dúvida, não foi, Mari? O quê? O dedo. O dedo aqui, ó, do Paiva. Aguentando, preciso focar aqui. Que a gente falou assim, mas goleou o Internacional. É porque o Internacional era fraco? Ou porque o Botafogo realmente está jogando bem? Para mim, o Botafogo mudou. A gente está vendo aí os números. Para mim, o Botafogo mudou. Renato Paiva, desde que ele desistiu, né? Essa que é a realidade, de usar a formação do ano passado. Desde que ele abriu mão ali de um 4-3-3 em alguns momentos. Aí está mesclando, às vezes, ali um 4-4-2, o 4-1-4-1, que o Marra também trouxe ontem, um 4-2-4. Não foi o Rafa que foi o Rafa. Foi o Rafa. 4-2-4. 4-2-4 que o Rafa trouxe ontem pra gente. Enfim, a partir do momento que o Renato Paiva começou a tentar colocar 2 centroavantes, e aí vale a gente falar do Mas Juan. aí eu tenho uma dúvida. Fale. Quando o departamento médico começar a liberar os jogadores. Savarino? Especialmente. Sim. Porque vocês acham que o Cuiabano, por exemplo, não perde mais a posição ali? Acho que vai ser questão de ajuste, né? O Cuiabano, porque é natural, o Cuiabano é lateral esquerdo. Isso. O Cuiabano é lateral esquerdo. Acho que assim... Mas ele, nessa Libertadores, ele, né, desde então, ele tem sido importante. Tá virando o jogador de confiança do treinador, sabe? Aquele jogador que ganha tempo, mas tem sobe o batuto do... Mas tem uma situação, ao meu ver, tá? Assim, se eu fosse pensar em algo desse tipo, o Savarino joga em qualquer posição. Ele já provou isso mais de uma vez em mais de uma equipe, por exemplo. Eu pensaria no Savarino para manter o Cuiabano aberto lá pela esquerda fazendo a dobra, o Savarino continua pelo lado direito e o Arthur fazendo a dupla com o Igor Jesus. Também não teria problema. Mais adiantado. Aí o Juan... Aí o Juan perde o espaço. Mas aí normal também, né? Normal. Não, o Juan foi uma sacada para ontem, né? A gente não estava esperando. A gente não falou dele ontem, né, Marra? Pode ser. Porque era o Jefinho. Sim. Né, do lado direito, era isso? Banco, e o Juan tinha menos minutos também, né? Fez gol na Copa do Brasil, mas tinha menos minutos. Vale a sacada de um jogo mais físico também, né? De Libertadores e tudo mais. O Juan bem mais forte que o Jefinho. E ali ele trouxe o Arthur, né? Para fazer a segunda linha, de 4 jogadores no meio. E deixou o Juan e o Igor Jesus, que se precisasse de chutão ou qualquer coisa desse tipo, teria mais força física para aguentar o impacto de Mas no fim das contas, o jogo do Botafogo foi bom, Marra? Porque teve um momento do sofrimento, né? Que torna a coisa mais épica Mas o jogo foi bom do Botafogo? Foi bom. E eu acho que faz parte do sofrimento. É futebol. Tá jogando contra um outro time que demorou, inclusive, a conseguir se impor. E só não se impôs antes também porque o Botafogo não permitiu, o Botafogo foi melhor. Só que do outro lado tem um time que a gente falou aqui ontem, né? Que tem investimento, que tem uma história muito grande em Libertadores, que tem trabalho técnico longo e que não tem hoje o mesmo 11 ou até o mesmo elenco do Botafogo. Porque o futebol brasileiro é o futebol hoje mais rico, gente. Mas o Estudiantes mostrou
que, assim, você não pode bobear na Libertadores, você não pode ter uma queda. Porque foi exatamente nas mudanças, né? Sim. Nas mexidas dos dois lados. A Estudiantes sobe e o Botafogo cai. Só que o Botafogo ainda teve de novo a mesma jogada, né? 2 vezes contra o Inter, ontem de novo. Bola longa do Marlon Freitas na recuperação, pouca pressão, ele acerta de novo o passe. Mas o próprio Renato falou na coletiva, Bruno, de uma preocupação ali no primeiro tempo, de um ajuste, que no primeiro tempo teve várias oportunidades, mas no mesmo desenho. Você vai até a linha de fundo, depois vai dar aquele cruzamento cavadinho para alguém chegar cabeceando. E o Paiva falar na coletiva que chega a conversar com os jogadores do intervalo, de cara, não precisa ficar levantando a bola toda hora, porque às vezes a gente tem 1, 2, 3, 4 jogadores em condição... Toca, tenta encontrar esse jogador atrás da linha de defesa, sabe? Para ter essa calma. Né? Para ter essa calma. O Vitinho faz muito bem esse cruzamento para trás. E também, entrando, né, nesse ponto que a Mari levantou, explica-se a utilização do Juan. Sim. Como dupla de ataque com o Igor, para ter, sim, um pouco de poder, um poderio ofensivo, né, de cabeceio maior do que com o Jefinho, por exemplo. A gente falava sobre o posicionamento do Arthur. Ontem a gente discutiu, né, como seria a formação, e ontem ele foi também o destaque do jogo, aparecendo muito bem. A gente tem um mapa de movimentação do jogador. Que bom. No jogo de hoje, vamos ver se diz alguma coisa? Olha, tem mais do lado direito, mas como a gente falou ontem, como vocês falaram ontem aqui, tem do lado esquerdo também, Marcos. Sim, ele tá com mais liberdade para jogar, né? E olha a quantidade de vezes que ele tocou na bola dentro da área adversária, né? Sendo que ele não era um segundo atacante ontem. Ou seja, chegando muito, né? Mas essa liberdade de movimentar, de dar uma carimbada na bola em qualquer lado, isso põe-se na pele do marcador dele. Pô, lá tá esse cara saindo lá pelo lado esquerdo, agora ele volta para a direita. Você não vai parar? E ele tem qualidade, né? Muita qualidade na condição da bola, muita qualidade no drible, qualidade na finalização, ele mostrou isso ontem. Ou seja, se ele tiver liberdade para jogar, e sim, a gente falou sobre isso ontem aqui, né? Esquece o Luiz Henrique. Porque não são jogadores... esquece, por um motivo muito fraco, não vou precisar nem explicar. Ele não está mais no elenco. Pronto. O que está agora é o Arthur. Características completamente diferentes. Dificilmente, até pela formação do time ser outra naquele momento, mas dificilmente você via o Luiz Henrique com tantas ações lá do lado esquerdo. E hoje o time do Botafogo exige isso. Durante um período da temporada passada, me chamou a atenção até no jogo contra o Universitário do Peru. Olha que coincidência, né? Que a gente até mostrou o gol aqui hoje do Universitário na vitória de ontem contra o Barcelona. O Tiquinho, que é muito mais 9, de área, centroavante. O Tiquinho estava caindo pelo lado, às vezes. Pelo lado esquerdo, porque o da direita era o Luiz Henrique. O Júnior Santos também, muitas vezes. Estou falando de 3 jogadores que não estão no elenco mais. E o técnico é um técnico diferente e o calendário já virou. 2024 acabou, 2025 e tal. É o Paiva colocando os dedos, as digitais. Os dedos certos. O Arthur estava precisando de um momento como esse também, não estava? Porque até ontem, quando a gente conversava sobre esse Botafogo, em off aqui, eu estava fazendo alguns sinais pro Bruno e falei, mas ainda o Arthur, foi uma briga danada para liberar o Arthur, e vem para cá e não vai para lá, e o Atlético queria, e não sei o quê, o Zenit, é difícil negociar com o Zenit, foi contratado. E estava precisando de um momento, talvez, mais do que uma partida boa, mas de um momento épico, assim, né? Acho que o principal era ele precisava sair da sombra do Luiz Henrique. Assim, até pelo imaginário do torcedor. E o Renato Paiva, né, no momento que ele muda, assim, vai tirando essa função do cara ser aberto pela direita, canhoto, que era igual o Luiz Henrique. O que o Luiz Henrique fez na temporada passada foi brincadeira, sabe? Eu lembro quando o brasileiro lá que está na América do México, o técnico, que ele recusou, o André Jardim. O Jardine recusou vir para o Botafogo, teve toda aquela questão do peso que ele ia ter. O Arthur... O peso semelhante ao que o Jardine poderia sofrer... O Arthur Jorge. Isso, de substituir o Arthur Jorge. Sim. O Arthur substituindo o Luiz Henrique. Porque a semelhança de característica assim, de jogo, por ser canhoto e jogar aberto pelo lado direito, impõe que ele ia conseguir fazer basicamente a mesma coisa que o Luiz Henrique não dá. É completamente diferente. Fisicamente. O Luiz Henrique é muito mais alto, muito mais forte, aguenta muito mais impacto, tem uma leitura de jogo diferente, de dominar a bola, vem 2, 3 em cima dele, ele ficava com a bola lá daquele jeito e você sabia que o Luiz Henrique não ia perder a bola. Então são características diferentes. Então, quando muda o jeito do Arthur de jogar, o Renato Paiva aí, mérito do Renato, de tirar,
ser aberto lá na linha lateral não está funcionando pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos testar você aqui um pouco mais próximo do gol, um pouco mais próximo de centroavante. E aí, melhorando aí o futebol do Arthur. Ontem, pela maneira que foi, fica aquela sensação do campeão voltou depois dessa semana, assim, porque aqui a gente vive o melhor time de todos os tempos da semana. E a semana do Botafogo é boa, e a semana vai terminar, inclusive, com um clássico contra o Flamengo. Mas já tem aquela sensação de força do Botafogo ou a gente vai esperar um pouquinho mais? Não a do campeão voltou, mas sensação de força deu. Até porque, se a gente busca na memória, a campanha inicial do Botafogo da Libertadores passada, o Botafogo passou em segundo no grupo. Tinha que ganhar todos os jogos para se classificar. Então, assim, dá para você acessar um pouquinho da sua memória da temporada passada. Mas como recado, o Botafogo fez um jogo grande contra um adversário grande. Isso é bom, isso já satisfaz. Tem um próximo jogo em casa. Então, assim, eu acho que já dá para colocar nos outros o incômodo de eu não quero encontrar com esse cara. Porque até melhor não encontrar. Essa de cada semana as coisas mudam. Até semana passada o torcedor não queria ver mais o Paiva. Sim. Não é verdade? Sim. Mas eu acho que nem o torcedor está 100% convencido. Convencido, tá. Mas eu acho que o torcedor está naquele ponto assim, se tiver que ser um ponto de virada, que tenha sido ontem. Sim. Que tomara que no próximo jogo a gente clássico, vai falar. Né? Ponto, assim, de confiança é o clássico, mas na Libertadores também, né? Assim, mas uma ontem, vitória se perdesse, dessa. estava eliminado. Tava, é verdade. Um ponto Não, mas eu ontem. acho que se falta convencer, o clássico é algo que tem esse poder de convencimento. Entendi. Depois de ontem, se falta algum tipo de convencimento. Porque acho que ficou muito em cima dos dois gols. Dos dois gols sofridos. Dos dois gols sofridos. Assim, o 2-0 estava ali, mil maravilhas, aquela coisa maravilhosa, graças a Deus, vamos embora, vamos para cima, não vamos ser eliminados. E aí toma 2 gols da forma assim, né? Logo na sequência. E aí dá aquele desânimo. Pô, não acredito que vai acontecer isso. E aí já tem a questão do Renato Paiva, que ainda tinha aquela... Então, e aí entra a história do dedo. Eu acredito no Renato Paiva. Você acredita? Eu também acredito. Eu também acredito. O Galindo estava ali falando comigo da redação, ele, não, cara, acho que não. Eu. O Galindo acha que foi pra torcida? Acha. Não foi. O Galindo acha que foi pra ele. Exatamente. O Galindo acha que foi pra ele mesmo. Não, eu acredito no Paiva. Eu acredito no Paiva. Eu acredito, sério mesmo. É de desabafo ali. Às vezes o cara... E parece que ele mandou exatamente pra alguém, tipo assim, dá uma olhada aqui, foi. Não foi um negócio pra provocar, de ficar olhando depois. Eu acredito, porque assim, tem toda a questão, 85 minutos, toda a discussão com, por exemplo, o que ele trouxe, tá? Discussão com comissão técnica, tira aí o GPS, a tecnologia tá lá falando, tira o cara, vai estourar ou qualquer coisa do tipo, tá cansado. E ele virou e falou, não vou tirar. O cara faz um gol... Toma. É isso. Eu acredito. Eu fiquei convencida. O nosso Elton Serra apurou que o desabafo ali foi com o Ricardo Dionísio, que era auxiliar dele dos tempos do Del Valle. E depois do jogo ele se mostrou bastante arrependido com o gesto, então, ali para o colega, mas foi, de fato, para a comissão técnica. Não foi para a torcida. Sério? Ele estava bem tranquilo ali na entrevista para dar explicação, né? Ele não... porque eu acho que se ele tivesse ido pra torcida, ele teria ficado nervoso. Vocês ficam colocando isso. Acho que ele já justificou rindo, entendendo que virou uma... Eu também acho, calma. Eu também acredito acho. nele. Também. Ele falou, não vá para o lodo da internet. Ele falou, você viu, Mari? Sim, vamos Não seguir. vá para o lodo da internet. Inventar qualquer coisa. Vamos pro próximo assunto. Vamos começar sobre Botafogo e Estudiantes, tá? Muito boa noite aí todo mundo. Vambora. Deixa eu falar um negócio. A fila do perdão para Renato Paiva, ela já estava começando a se formar. Sabe quando você, passa na frente de um lugar e fala assim, tá começando a se formar uma fila? Tá ali, vai se organizar e aí do nada, no meio da fila, alguém solta o barbantinho cheiroso. Aí todo mundo foi embora. E aí a fila da desculpa nunca mais voltou. Porque tomou o 2-2 e depois ganhou no gol do Arthur por ali. Mas fato é que eu acho que tem coisas boas e ruins a se analisar no jogo de hoje. Boas ofensivamente falando, ruins defensivamente falando. Só tirar da frente, né, a análise do pênalti, que eu acho que é meio óbvio, né?
É meio óbvio. Assim, é um dos pênaltis... É que o Botafogo ganhou o jogo, tá? É que como o Botafogo ganhou o jogo, isso não vai ser tanto assunto. Mas o pênalti marcado para o Estudiantes hoje é um dos pênaltis mais absurdos do ano. É um dos pênaltis mais absurdos do ano. Só que não vai ser tanto assunto porque, cara, como ganhou o jogo, vai se falar mais do Arthur. Enfim, vai se falar mais do Marlon Freitas. Mas é um absurdo, cara. O Marlon Freitas está atrás do jogador do Estudiantes. Bota o braço pra medir espaço com o cara. E a bola bate na mão dele. Cara, tem um jogador do Estudiantes na frente. Com o Gregory de lado pro lance. Então, assim, desculpa. É bizarro. Eu falei Marlon Freitas, né? Falei Marlon Freitas, agora que veio na cabeça. Foi Gregory, óbvio. Com o Gregory de lado pro lance. Porra, ele coloca a mão e a bola pega na mão dele. É um completo absurdo, mano. Completo absurdo. Mas, enfim, retirado da frente esse assunto. Eu acho que, ofensivamente falando, tem coisas positivas a gente tirar do Botafogo. O Renato Paiva tem apostado nesse modelo com 2 centroavantes. Hoje foi Juan Cruz e Igor Jesus, que é um modelo, cara, que foi bem, deu certo, né, no jogo contra o Fluminense. No início, vou até pegar aqui exatamente no dia que foi, pra gente poder dizer. No dia 26 de abril, né? No dia 26 de abril, o Botafogo venceu o Fluminense por 2-0, jogando no ataque com Igor Jesus e Mastriani. Depois disso foi utilizado algumas vezes, mas é um esquema que o Renato Paiva tem tentado. Já foi com o Mastriani, agora com o Juan Cruz. E eu acho que fez bem pro Botafogo, porque os 2 centroavantes podem pisar na área e eles podem sair da área também. E isso que o Araverso até botou no chat aí agora, é verdade. É um gol muito importante do Juan Cruz. Gol de quem acreditou no lance e um gol de um cara que tava precisando, né? Falar a verdade, o Juan Cruz estava precisando demais desse gol. E é um gol muito importante. Se a gente pegar os 2 mapas de calor, tanto do Igor Jesus como do Juan Cruz, aqui eu vou ter que fazer propaganda pro nosso SofaScore. Não é o meu padrão, mas eu faço. Porque o trabalho é bom, o trabalho dos caras é bom, então eu tenho que mostrar. Ó, aqui tá o mapa de calor dos 2 jogadores, né? Do Juan e do Igor Jesus. Você percebe que dentro da área, o Igor Jesus até tem bastante, né? Um calorzinho aqui. Mas tem muito mapa de calor fora da área. Olha isso aqui, cara. O Juan saindo bastante também, em vários momentos até caindo pela ponta direita. O Igor Jesus passeando muito pelo campo. Olha como tem reduzido aqui. Então, cara, são 2 jogadores que te permitem uma ideia de jogo mais fluida no ataque, né? E eu acho que isso fez bem pro Botafogo. Na ausência do Savarino, eu acho que acaba sendo a melhor ideia de jogo possível. Tava precisando, mas ele é fraco de bola. Eu realmente não me empolgo tanto. Mas eu prefiro esperar um pouco mais pra ver. Pra dizer que ele é um perebaço, pra dizer que ele é um bagre, etc. Eu tenho um pouco de calma. Eu prefiro esperar. Mas realmente acho que foi caro pro que foi pago. Mas daí a ser inútil, aí é outra parada. Agora, uma coisa é fato. A partir do momento que o Botafogo foi sumariamente prejudicado pela arbitragem, eu acho que o time demorou a entrar nos trilhos de novo para não se perder psicologicamente. Ali, entre os 20 minutos do segundo tempo até o segundo gol, que foi por volta de 32, né? 32, 33. Eu acho que o Botafogo ficou muito na cabeça com ter sido prejudicado. Ficou muito na coisa do... Cara, o juiz atrapalhou a gente, o juiz fudeu a gente, o juiz complicou a gente. E eu acho que o Botafogo saiu do jogo muito rápido. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz parte de você ficar puto, faz parte de você ficar incomodado de fato com um erro de arbitragem grotesco,
Mas na Libertadores, isso pode acontecer. E no Campeonato Brasileiro também. Porque os árbitros brasileiros são horríveis. E os da Conmebol também. Então você não pode sair do jogo, mano. Você tem que voltar pro jogo. E a verdade é que o Botafogo saiu do jogo em algum momento. Só que vai pros minutos finais e aí vem a afirmação de alguns caras que eu falei. Só antes, cara, antes de eu falar desses jogadores, só agradecer aí, já somos mais de 720 pessoas na live. Tamo junto, tá? Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado mais uma vez pela companhia e pela preferência de vocês, pelo carinho comigo mais uma vez. Tamo junto, tá? Então, ó, deixa o like aí, vamos buscar esses 700 likes, meta da live de hoje, 700 likes e se inscreva também por aí, tá? Me disse se o Live Pix chegou? Cara, eu acho que chegou. Chegou um monte de Live Pix aqui, mano. Eu já vou dar uma olhada. Mas o seu, se você mandou com o seu nome, tá aqui. Tá aqui. Wilson Sampaio, tá aqui, irmão. E por último, obviamente, a gente precisa falar da confirmação do senhor Marlon Freitas. Estamos falando de um jogadoraço, irmão. O senhor Marlon Freitas é um jogadoraço. Jogadoraço. Não tem o que falar, cara. Ele é muito foda. Mais uma vez, extremamente impactante. O senhor Marlon Freitas é um volantaço. É um jogadoraço. O famoso jogadoraço. Ele é o termômetro desse Botafogo. É ele que acelera quando precisa acelerar. É ele que guarda a bola quando precisa guardar. E é um cara que na hora decisiva ficou marcado, né? Lá por causa da piscadinha em 2023, mas isso já é coisa que nem se fala mais. Se esqueceu completamente. É muito importante. O passe foi extremamente importante pro... O passe foi muito importante pro Arthur. E aí a gente tem uma confirmação de Marlon Freitas e como que eu posso dizer? Um passo à frente do Arthur com a camisa do Botafogo. Aqui, cara, nós temos que falar de um cara que pegou uma bucha grande. A gente precisa falar a verdade aqui. Marlon não, Magic Freitas. É o Piscas. A gente precisa falar de um cara que pegou uma bucha grande. Um cara que, ao entrar no lugar do Luiz Henrique, ele não vai ser o Luiz Henrique. Ele não vai ser o Luiz Henrique. Ele não vai ser esse jogador. O Luiz Henrique é muito mais jogador que ele. E ele tem que conviver com essa pressão. E nos últimos jogos ele tem entregado muito bem. Desde o jogo lá na Copa do Brasil contra o Capital, eu já vejo outro Arthur. Um Arthur muito mais móvel. Um Arthur muito mais consciente do que precisa fazer. Tu falou Marlon? É Arthur? Não, eu falei Arthur. O Marlon é a confirmação, né? O Arthur é um passo à frente que ele dá no momento de fato muito complicado. E vem chamando atenção mais uma vez. E pra gente ir encaminhando para outras coisas mais individuais, eu queria falar da zaga do Botafogo. Principalmente do senhor Jair. Cara, no início do ano, quando o Botafogo contratou o Jair, e eu falei aqui no canal que pra mim o Botafogo fez uma baita de uma contratação. Baita. Contratação foda. Que poderia não ser titular por causa da zaga e tal, mas uma contratação foda. E no início o Jair tava meio oscilante, né? Muita gente ficou naquela, pô, jogamos dinheiro fora. E aquilo, né, cara? Molecada precisa de tempo pra trabalhar. Precisa de tempo pra se adaptar a um novo lugar. O Jair tem 20 anos de idade. Veio de um Santos na Série B que ele não jogou tanto assim porque o Carilha queria o Gil como titular. E hoje fez uma partida muito boa. Muito boa mesmo. E do lado dele, um também jovem, David Ricardo, um pouco mais velho, de 23 anos de idade, que tem chamado a responsabilidade. Jogou no ano passado, importantíssimo pro Ceará no ano passado, na campanha da Série B. E nessa vez muito importante também no Botafogo, em jogo de Libertadores. Cara, pensa que a zaga do Botafogo hoje
foi uma zaga de Série B do ano passado. A zaga do Botafogo hoje, num jogo duríssimo, num jogo complicado, num jogo difícil de Libertadores contra o Estudiantes, foi formada por 2 jogadores que no ano passado estavam na Série B, que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro. O senhor David Ricardo e o senhor Jair. Tudo bem que o Jair já tinha um hype, mas, cara, isso e os dois com menos de 24 anos, bem observado. E isso mostra o que aqui a gente fala do scout do Botafogo. No caso do Jair, um pouco menos, mas no caso do David Ricardo, sim. Um pouco daquilo que a gente fala do scout do Botafogo. Então, quando a gente vê esse time jogar, tem muita coisa boa, mano. Muita coisa boa. E aqui, eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes por aqui. Mataram o Botafogo muito cedo pra todas as competições. Tinha gente dizendo que o Botafogo ia cair. Cara, tá foda. Meu Deus do céu, que tosse fodida. Tinha gente dizendo que o Botafogo ia cair. E aí é o que eu falo, mano. Quem faz um trabalho sério de análise, que é o meu caso e o caso de vários outros, é refém também desses caras, mano. Que ficam, porra, que gosta de ficar, porra, num desespero. Esse time é uma merda, tem que mandar o Renato Paiva embora. Tem que, porra, esse time vai cair. Calma, cara. Pô, calma. Calma. Tem muita coisa pra passar ainda. Tem muita água pra passar ainda. Esse time do Botafogo é um elenco muito forte, cara. É um time titular muito forte, um elenco forte. Mesmo com uma janela... Mesmo com talvez até um time que seja... Talvez não, com certeza. Um time que é pior do que o ano passado. Um técnico que é pior que o do ano passado. Eu tô tranquilo pra dizer isso. O time titular é pior, o técnico é pior. O elenco eu tenho dúvidas se tá no mesmo nível, um pouquinho melhor, um pouco pior. Mas mesmo assim, vai ser extremamente competitivo. Porque não precisa ser o que foi ano passado. Porque o que foi ano passado foi absoluto. Mas para ser campeão em 2025, o Botafogo não precisa repetir o que ele fez em 2024. Ele só precisa ser melhor do que os outros times de 2025. Porque o Botafogo de 2025 não jogará contra o Botafogo de 2024. Ele vai jogar contra os times de 2025. Certo? É isso que tem que estar na conta quando a gente falar aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver se bate um vento, a minha tosse melhora. Dá uma ventilada aqui. Porra. Mas alguns times melhoraram. Exemplo do Palmeiras, de fato. Não só o Palmeiras, né? Vários melhoraram. E aí vai ter a chegada do Wendel, né? No meio do ano também. Pra gente falar um pouco mais. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui nos live pics e superchats. Deixa eu ver o que a gente tem a trazer por aqui, ó. Quase 900 pessoas, cara. Obrigado, mano. Obrigado demais. Cara, vocês não cansam de me surpreender, assim. É muito incrível essa relação que a gente tá criando por aqui, mano. Porra, muito foda, muito foda. Antes de eu passar, rapidão, deixa eu só passar, obviamente, no grupo da Libertadores, né? Com isso, o Botafogo, com a vitória de hoje, o Botafogo segue em terceiro, né? O Botafogo vence o Estudiantes, fica com 9 pontos. O Estudiantes 9 pontos. A Universidade do Chile ganhou do Carabobo. Foi a 10 pontos. E na última rodada temos o Botafogo em casa contra a Laú e o Estudiantes em casa contra o Carabobo. O Botafogo, ele pode se classificar com um empate, né? Mas, no final das contas, porque aí ele teria que torcer pro Carabobo ganhar do Estudiantes fora de casa. Mas a verdade é, o Botafogo, em caso de vitória, tá classificado pro mata-mata. Esse é o ponto. O Botafogo precisa ganhar da Universidade do Chile em casa. Ganhou, tá dentro. Porque passa a própria Universidade do Chile. E aí, se o Botafogo ganhar de goleada, se o Botafogo meter uma goleada pra cima da Universidade do Chile, um 4-0, 5-0, pode até passar em primeiro. Mas a situação, neste momento, não é das mais favoráveis pro Botafogo passar em primeiro, não. O 2-0 que tava, deixava o Botafogo e o Estudiantes empatados em tudo. Só que como o Botafogo ganhou por um gol só, aí o Estudiantes manteve o saldo melhor que o Botafogo. O Estudiantes tem saldo 4, o Botafogo tem saldo 2, né? O Botafogo no 2-0 estaria indo para um saldo 3
e o Estudiantes o Botafogo estaria indo para um saldo 3 e o Estudiantes estaria caindo para um saldo 3. Então estaria igual. Mas nesse momento não é o caso. Então, o Estudiantes, para mim, tem um caminho bem relevante para ser o primeiro do grupo. E o Botafogo, se ganhar da Laú em casa, tá classificado. Perfeito? E saiu a notícia de que o Botafogo recusou, né, uma proposta de 50 milhões de reais do Brighton, time inglês da Premier League, pelo nosso Cuiabano. E fez muito bem feito, né? Porque eu falei com você algumas vezes aqui. O Cuiabano é 80 milhões, no mínimo 80 milhões. É daí pra cima. Eu, sinceramente, não vendo por menos de 100. Mas, se por um acaso a diretoria vender por 80, eu vou achar ok, não vou reclamar. Mas eu venderia só de 100 pra cima. O Brighton, da Premier League, está buscando a contratação do lateral esquerdo cuiabano e já teve 2 propostas rejeitadas pelo Botafogo, segundo informa o The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times. A primeira foi de 5 milhões de euros, 31,6 milhões de reais. Isso é ridículo, né? Tem nem que responder. A segunda, 2 milhões de euros, 12 milhões de reais, 12 milhões e meio de reais em bônus, e a segunda de... peraí. A primeira oferta de 5 milhões de euros mais 2 milhões em bônus, né? E a segunda de 5 milhões de euros mais 3 em bônus, totalizando 50,5 milhões de reais, valores da cotação atual. Então a primeira foi de 31,6 mais 12,6 dá 32, 34, 44 milhões de reais. E a segunda aí sim, 50,5 milhões de reais. Eu acho que a primeira não tinha nem que responder, de tão ridícula. A segunda a gente responde porque 50 milhões é um valor legalzinho, não pelo Cuiabano, mas é uma proposta de um valor grande, então tem que responder sim. Mas a primeira é ridícula, né? De acordo com a reportagem, a segunda proposta correspondeu ao que o Fenerbahçe já havia oferecido em janeiro e que o Botafogo também havia rechaçado, com toda a razão. Cuiabano tem contato com o Botafogo até junho de 2027, 2 anos para frente ainda. Na temporada 25, o lateral passou a jogar de ponta esquerda. Nos últimos jogos, ele soma 2 gols e 3 assistências em 19 partidas com a camisa alvinegra. Cara, Cuiabano hoje é um dos pilares desse time. É lógico, eu falei isso aqui antes do ano começar, que o Cuiabano seria um jogador que o Botafogo provavelmente venderia. E o Alex Telles, quando chegou ano passado, era já pensando numa futura venda do Cuiabano, que é um lateral com todos os estilos de lateral europeu. Jogaria na Premier League, na Liga Italiana, com o pé nas costas, seria um grande lateral nessas ligas. Só que esse valor por um cara que já era um baita lateral e agora virou um baita ponta esquerda ainda, um cara que faz gols, então ele te dá uma segunda opção de posição, né? Ele se valoriza mais ainda, e aí esse valor é ridículo. Para mim, é 100 milhões, né, pra cima. Se vender por 80, eu até não vou criticar, não. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!